Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, filho, e a você, filha, eu declaro as incríveis bênçãos da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Devocional diário. Vamos falar com Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos trouxe uma palavra para que juntos nós possamos aprender mais da parte de Deus. Hoje nós falaremos que a renúncia em Deus nós não perdemos, mas sim nós ganhamos nele. Gostaria de falar sobre o livro de Daniel a partir do seu capítulo 1 e trazer algumas lições para a nossa vida. O ano era 586 a.C. O rei Joaquim era rei de Judá. E o Babilônia tinha um rei que chamava Nabucodonosor. Então Nabucodonosor pediu que os babilônios cercassem a cidade de Jerusalém para tomá-la, para levar cativo e saqueá-la. E a Bíblia vai nos dizer que Deus entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor. E quando nós aprofundamos nesse cenário, nós vemos algo diferente, porque normalmente quando um reino invadia outro, eles iam até o palácio, matavam um rei e assim a guerra estava ganha. Mas com Jerusalém era diferente, era necessário que eles entrassem e matassem todos os sacerdotes, porque o sacerdote era a conexão de Deus com os homens. Mas isso só acontecia se Deus permitisse. E a Bíblia vai nos dizer que Deus permite. Então Nabucodonosor leva escravo muitas pessoas, matam muitas pessoas e também leva os tesouros da casa de Deus. E o rei Nabucodonosor deu a seguinte ordem, para que encontrasse da semente do rei Joaquim jovens favorecidos em sabedoria e em conhecimento, para que eles pudessem servir também na Babilônia a partir de um certo tempo. E a Bíblia vai nos dizer que foram escolhidos alguns jovens, e dentre esses jovens haviam 4 que se destacaram. Esses eram chamados de Ananias, Misael, Azarias e Daniel. E quando eles foram levados, o rei deu a seguinte ordem ao príncipe dos eunucos, para que durante 3 anos levasse daquilo que era da mesa dele, as iguarias que ele comia e também o vinho. Mas Daniel, um homem, o filho amado de Deus, um jovem, mas que já era de verdadeira sabedoria com Deus, ele se propôs no coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Entenda, trazendo para a nossa vida, se você fosse levado por algum lugar e você fosse escravo e o rei mandasse levar daquilo que tinha na mesa para a sua vida, talvez você não ia pensar 2 vezes antes de comer e beber do vinho. Talvez eu também. Mas Daniel sabia quem era Deus, o Deus de provisão, o verdadeiro Deus, o Deus que pode mudar o impossível na vida dele. Então ele decide se separar, ele decide renunciar àquilo que era oferecido aos deuses estranhos. E ele se separa para Deus. E ele fala com o chefe dos eunucos para fazer uma experiência com ele. Durante 10 dias que não trouxesse a comida do rei, mas trouxesse legumes para ele, Misael, Azarias e Ananias. E o chefe dos eunucos, tocado por Deus, faz esse compromisso com ele. E passados os 10 dias, quando eles foram ver novamente os jovens, eles estavam mais vistosos que todos os outros que estavam comendo da mesa do rei. Amado, o mundo ele tem sempre a nos oferecer iguarias, coisas que parecem boas aos nossos olhos, coisas que nos atraem, sabe? Mas, amado, não troque aquilo que Deus colocou no seu coração como princípio por coisas desse mundo, porque as coisas que nós vemos nesse mundo são passageiras, mas as que Deus nos dá é eterna, e nós temos que todos os dias tratá-la com zelos. A carta aos Coríntios vai nos dizer que nós temos um tesouro em pote de barro. Nós temos o Espírito Santo de Deus que é Senhor na nossa vida e nosso melhor amigo. E muitas das vezes nós trocamos tempo, perdendo tempo e não vivemos aquilo que Deus sonhou e que Ele quer que nós vivemos aqui na terra através do Espírito Santo. Então a Bíblia vai nos dizer
que Daniel, ele não ofereceu um sacrifício a Deus, ele não fez uma barganha com Deus, não, ele se separou, porque ele sabia que Deus é a resposta, não importa a pergunta. Então Deus achou graça aos olhos de Daniel. Deus, ele ficou feliz com Daniel, no meio daquela cidade que estava corrompida, no meio da cidade que foi levada para uma correção da parte de Deus. Ele viu Daniel. Imagino eu, Deus vendo Daniel se separando, ainda muito jovem para ele. Então Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles são beneficiados pela vontade de Deus. E no capítulo 1, no verso 17, vai nos dizer: e quando a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, habilidade e todo aprendizado e sabedoria. Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Deus levou eles para as regiões celestiais. Deus deu sabedoria, Deus deu conhecimento. Deus mudou a realidade daqueles jovens, mesmo então em cativeiro, não importa o lugar que você está. Se nós estivermos em Deus, renunciarmos a nossa vida para viver aquilo que Deus quer para nós, nós desfrutaremos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Enquanto nós vemos muralhas, curvas, Deus vê a nossa história em uma linda história, em uma história a qual Ele sonhou para nossas vidas. Separe-se para Deus, não troque migalhas que o diabo vem oferecer para as coisas que vêm da parte de Deus. Pense sobre isso, que o Senhor possa te falar no seu coração, todos os dias, a vontade dEle. É necessário que nós renunciamos a nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Até logo, até já e até breve. Que você possa compartilhar essa mensagem. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e todos os dias você receberá da parte de Deus um direcionamento. A renúncia com Deus nós não perdemos, mas nós ganhamos dele.